No vídeo de hoje, vamos mergulhar na poderosa história do livro de Números. Vamos acompanhar a jornada de Israel pelo deserto, desde o primeiro recenseamento até os momentos finais, antes da entrada na Terra Prometida. Entre rebeliões, milagres, disciplina e vitórias, veremos como Deus moldou uma geração inteira em meio às dificuldades. Cada episódio revela lições profundas sobre liderança, obediência, fé e consequências. Prepare-se para entender como o deserto não foi apenas um caminho, mas um processo de transformação espiritual que marcou para sempre a história do povo de Israel. O recenseamento de Israel no deserto sob a liderança de Moisés. No início do livro de Números, o povo de Israel ainda estava acampado no deserto do Sinai. Pouco tempo depois de ter recebido a lei, Deus ordena que Moisés realize um grande recenseamento entre todas as tribos, contando os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Esse censo não era apenas uma contagem populacional, mas uma preparação estratégica e espiritual. Cada nome registrado representava uma família, uma história marcada pela libertação do Egito e uma promessa ainda não cumprida. O povo que antes era formado por escravos agora estava sendo organizado como nação. A contagem demonstrava que Israel não era um grupo desordenado vagando pelo deserto, mas um exército preparado para conquistar a terra que lhes fora prometida. O ato de contar cada homem simbolizava cuidado, propósito e direção divina, mostrando que nenhum integrante daquela geração estava fora do conhecimento e do plano de Deus. Ao final do recenseamento, o número ultrapassava 600 mil homens aptos para a batalha, sem contar mulheres e crianças. Esse dado impressionante revelava o cumprimento da promessa feita a Abraão de que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Cada tribo foi registrada separadamente, preservando sua identidade e liderança própria. A tribo de Levi, porém, não foi incluída na contagem militar, pois havia sido separada para o serviço do tabernáculo. Assim, desde o início, o livro deixa claro que Israel deveria viver em equilíbrio entre força militar e dedicação espiritual. O censo estabelecia ordem antes do avanço, disciplina antes da conquista e identidade antes da posse da terra. Era o começo de uma nova etapa na caminhada do povo, agora estruturado como nação santa e exército preparado. A organização das tribos ao redor do tabernáculo. Após o recenseamento, Deus determinou que cada tribo deveria acampar em posição específica ao redor do tabernáculo. O centro do acampamento não era a liderança humana nem o poder militar, mas a presença divina, simbolizada na tenda da congregação. 3 tribos ficavam ao leste, 3 ao sul, 3 ao oeste e 3 ao norte, formando uma estrutura organizada e harmoniosa. Essa disposição revelava que a vida do povo girava em torno da presença de Deus. Cada movimento, cada parada e cada partida dependiam da nuvem que cobria o tabernáculo. Quando a nuvem se erguia, era sinal de que deveriam avançar. Quando permanecia, era tempo de esperar. A organização não era apenas militar, mas espiritual. O acampamento se tornava uma representação visível de que Deus habitava no meio do seu povo. Essa ordem também evitava confusão e fortalecia a identidade coletiva. Cada tribo mantinha sua bandeira, seu líder e sua posição definida. Não havia espaço para improvisação ou desorganização, pois a jornada exigia disciplina. A centralidade do tabernáculo ensinava que a conquista da terra prometida não seria fruto apenas de estratégia humana, mas de dependência contínua da presença divina. O povo precisava aprender que antes de possuir a terra, deveria aprender a viver sob direção. A organização ao redor do sagrado mostrava que a nação de Israel não era sustentada apenas por números ou força, mas por um relacionamento contínuo com Deus, que guiava cada passo no deserto. A consagração dos levitas para o serviço sagrado com Arão. Entre todas as tribos, a de Levi recebeu uma função especial. Em vez de serem contados para a guerra, os levitas foram separados para cuidar do tabernáculo e de todos os seus utensílios sagrados. Essa escolha substituía os primogênitos de Israel, que haviam sido poupados na noite da Páscoa no Egito. A consagração dos levitas envolveu rituais específicos de purificação, apresentação pública e dedicação total ao serviço sagrado. Eles eram responsáveis por montar, desmontar
e transportar o tabernáculo durante as jornadas. Cada família levítica tinha tarefas definidas, evitando que o manuseio dos objetos sagrados fosse feito de maneira imprudente. O cuidado com o que era santo refletia a reverência exigida na relação com Deus. Sob a liderança de Arão e de seus filhos sacerdotes, os levitas desempenhavam funções que garantiam que o culto fosse realizado corretamente. Essa estrutura reforçava que a vida espiritual de Israel precisava de ordem, responsabilidade e compromisso. A separação dos levitas mostrava que nem todos tinham o mesmo chamado, mas todos tinham importância dentro do propósito maior. Enquanto uns lutariam batalhas físicas, outros zelariam pela presença divina. Essa divisão de funções fortalecia a nação e estabelecia um modelo de serviço baseado em dedicação e santidade. O deserto não era apenas um campo de testes físicos, mas um espaço de formação espiritual profunda. A partida do Monte Sinai em direção à Terra Prometida. Depois de quase um ano acampados ao pé do Monte Sinai, o povo finalmente recebeu o sinal para partir. A nuvem se levantou sobre o tabernáculo, indicando que era hora de avançar rumo à Terra Prometida. A partida foi marcada por ordem e solenidade. As tribos marcharam na sequência determinada, os levitas desmontaram o tabernáculo e o povo iniciou a jornada pelo deserto. O som das trombetas orientava os movimentos e organizava os grupos. A caminhada representava o início concreto do cumprimento da promessa. Porém, o deserto que se estendia diante deles era vasto e desafiador. A jornada exigiria fé, resistência e confiança constante. O entusiasmo inicial logo seria confrontado por dificuldades naturais e conflitos internos. À medida que avançavam, tornava-se evidente que a liberdade não significava ausência de desafios. O calor intenso, a escassez de recursos e a incerteza do caminho colocariam à prova o coração do povo. A partida do Sinai simbolizava a transição da revelação para a prática. Agora que haviam recebido a lei, precisavam viver segundo ela. Cada passo no deserto seria um teste de fidelidade. A jornada ensinaria que conquistar a promessa exigia perseverança e obediência. O povo estava em movimento, mas ainda precisava amadurecer espiritualmente antes de entrar na Terra Prometida. A reclamação do povo e o envio do maná e das codornizes, pouco tempo após iniciarem a caminhada, o povo começou a murmurar contra as dificuldades do deserto. A saudade do Egito, mesmo com sua escravidão, parecia mais confortável do que a incerteza da jornada. A reclamação tornou-se coletiva, revelando ingratidão e falta de confiança. O maná, alimento diário enviado por Deus, já não satisfazia o desejo do povo por variedade. Eles passaram a exigir carne, lembrando-se dos alimentos do passado, como se tivessem sido felizes na escravidão. A murmuração não era apenas sobre comida, mas sobre o coração que ainda não havia aprendido a confiar plenamente. A insatisfação gerou tensão e tristeza, inclusive sobre Moisés, que se sentiu sobrecarregado diante da constante rebeldia. Deus respondeu enviando codornizes em grande quantidade, mas também demonstrou que a ingratidão traz consequências. A provisão veio acompanhada de disciplina, ensinando que a liberdade exige maturidade espiritual. O episódio revelou a fragilidade da fé do povo e a paciência divina diante da rebeldia humana. Mesmo diante das queixas, Deus continuou sustentando a nação. O deserto se tornava uma escola onde o povo precisava aprender dependência, contentamento e confiança. A murmuração mostrava que sair do Egito fisicamente era mais fácil do que remover o Egito do coração. A jornada continuava, mas o caráter do povo ainda estava sendo moldado. A rebelião de Miriam e Arão contra Moisés. Em meio à longa jornada pelo deserto, não foram apenas as multidões que murmuraram contra Moisés. Até mesmo dentro da própria liderança, surgiu contestação. Miriam e Arão começaram a questionar a autoridade de Moisés, criticando inclusive aspectos pessoais de sua vida. Por trás das palavras, existia uma disputa silenciosa por reconhecimento e influência. Eles perguntaram se Deus falava somente por meio de Moisés, ou também por meio deles. A dúvida parecia legítima, mas carregava um tom de rivalidade. A liderança, que deveria estar unida, começou a se fragmentar, revelando que o maior perigo nem sempre vinha de fora,
mas de dentro. Deus então interveio diretamente, convocando os 3 à tenda da congregação para esclarecer quem havia sido escolhido para conduzir o povo. Diante da presença divina, ficou evidente que Moisés ocupava posição singular. Deus declarou que falava com ele face a face, de maneira diferente dos demais profetas. Como consequência da rebelião, Miriam foi atingida por lepra, tornando-se exemplo público do perigo da insubmissão. Arão reconheceu o erro, e Moisés intercedeu por sua irmã. Após 7 dias fora do acampamento, Miriam foi restaurada. O episódio ensinou que liderança espiritual exige humildade e respeito pela ordem estabelecida. A jornada não era apenas física, mas também um processo de purificação interna, onde Deus tratava o orgulho antes de conduzir o povo à promessa. O envio dos 12 espias à terra de Canaã. Ao se aproximarem da terra prometida, Moisés enviou 12 homens, um representante de cada tribo. Para observar Canaã, a missão era estratégica: examinar a fertilidade da terra, as cidades, os habitantes e as defesas. Durante 40 dias, os espias percorreram o território e testemunharam sua abundância. Trouxeram frutos impressionantes, evidência concreta de que a promessa era real. Contudo, ao retornarem, 10 deles destacaram os obstáculos com medo e exagero. Falaram de cidades fortificadas e homens de grande estatura, descrevendo-se como pequenos diante dos desafios. O relatório dividiu o povo entre fé e temor. Apenas 2 espias, Josué e Calebe, defenderam a confiança na promessa divina. Eles afirmaram que, com a ajuda de Deus, a conquista era possível. No entanto, a maioria escolheu acreditar no medo. O coração do povo se inclinou para a insegurança, e a murmuração ressurgiu com força. A oportunidade de avançar estava diante deles, mas a incredulidade começou a fechar as portas da promessa. O episódio revelou que a terra prometida exigia coragem sustentada pela fé. A visão que cada um escolhia acreditar determinaria o rumo da nação. A revolta do povo, após o relato de Josué e Calebe. Após ouvir os relatos negativos da maioria dos espias, o povo entrou em desespero. Choraram durante a noite e chegaram a desejar retorno ao Egito. A liberdade parecia pesada demais, quando comparada à segurança ilusória da escravidão. A revolta se intensificou ao ponto de ameaçarem apedrejar Josué e Calebe, que insistiam na confiança em Deus. A crise não era apenas militar, mas espiritual. A geração que testemunhara milagres extraordinários agora demonstrava profunda incredulidade. A presença divina se manifestou novamente para conter a rebelião e proteger aqueles que permaneceram fiéis. Moisés intercedeu pelo povo, suplicando misericórdia e lembrando das promessas feitas aos patriarcas. Deus decidiu poupar a nação da destruição total, mas anunciou consequências severas. A geração adulta que duvidou não entraria na terra prometida. Apenas Josué e Calebe, entre os espias, veriam o cumprimento da promessa. A revolta marcou um ponto decisivo na história de Israel, mostrando que a incredulidade pode atrasar o propósito divino. A promessa permanecia viva, mas o tempo de sua realização seria prolongado. A sentença dos 40 anos no deserto. Como consequência direta da incredulidade, Deus declarou que o povo peregrinaria 40 anos no deserto, 1 ano para cada dia em que os espias exploraram a terra. Essa sentença transformou a jornada de conquista em período de espera e disciplina. A geração que saiu do Egito morreria gradualmente no deserto, e seus filhos herdariam a promessa. O anúncio trouxe tristeza e arrependimento tardio. Alguns tentaram avançar por conta própria para Canaã, mas foram derrotados, demonstrando que agir sem direção divina resultava em fracasso. O deserto tornou-se lugar de transição entre 2 gerações. Durante esses anos, o povo experimentaria dependência contínua da provisão divina. O tempo não seria apenas punição, mas também preparação. Deus não abandonou Israel, mas permitiu que a espera moldasse uma nova geração com um coração mais disposto à obediência. A sentença revelou que as escolhas coletivas têm consequências duradouras. A promessa não foi cancelada, mas adiada até que surgisse um povo disposto a confiar plenamente. O deserto se tornava, assim, um laboratório de fé e perseverança. A rebelião de Corá contra a liderança espiritual.
Em meio ao período de peregrinação, surgiu outra grande rebelião liderada por Corá, juntamente com Datã e Abirão. Eles contestaram a autoridade de Moisés e Arão, afirmando que toda a congregação era santa e que não havia motivo para uma liderança centralizada. A contestação parecia defender a igualdade, mas escondia a ambição por poder. O conflito colocou em risco a estabilidade espiritual e social do povo. Moisés respondeu propondo que Deus demonstrasse quem havia escolhido para o sacerdócio. Cada líder rebelde apresentou incenso diante do Senhor, aguardando a resposta divina. O desfecho foi dramático. A terra se abriu e engoliu Corá e seus seguidores diretos, enquanto o fogo consumiu aqueles que ofereceram incenso de maneira imprópria. O episódio reforçou que liderança espiritual não é conquistada por ambição, mas designada por Deus. A rebelião revelou como a insatisfação pode crescer, mesmo após manifestações claras da presença divina. A disciplina aplicada serviu como alerta à nação, reafirmando a autoridade estabelecida e a santidade do sacerdócio. A jornada no deserto continuava, marcada por lições severas sobre obediência, respeito e submissão à direção divina. A confirmação do sacerdócio com a vara florescida de Arão, após a rebelião liderada por Corá, a desconfiança ainda pairava sobre a liderança sacerdotal. Muitos continuavam questionando se Arão realmente havia sido escolhido por Deus para exercer o sacerdócio. Para pôr fim definitivo às disputas, Deus ordenou que cada líder das 12 tribos entregasse uma vara com o nome da tribo inscrito nela. A vara de Levi deveria trazer o nome de Arão. Todas as varas foram colocadas diante do Senhor, na tenda da congregação, como testemunho silencioso de quem seria confirmado como escolhido. Durante a noite, algo extraordinário aconteceu. No dia seguinte, ao entrar no tabernáculo, Moisés encontrou a vara de Arão, não apenas intacta, mas transformada. Ela havia brotado, florescido e produzido amêndoas, sinal claro e incontestável da escolha divina. Esse milagre simples, porém poderoso, encerrou as disputas sobre o sacerdócio. Enquanto as outras varas permaneceram secas, a de Arão demonstrou vida onde antes havia apenas madeira morta. A imagem era simbólica. Deus é capaz de gerar vida onde há esterilidade e autoridade, onde há questionamento. A vara florescida foi guardada como memorial, lembrando às futuras gerações que a liderança espiritual é estabelecida por Deus e não por ambição humana. O episódio ensinou que quando há dúvida e divisão, Deus pode intervir de forma clara para restaurar ordem e confiança. A nação precisava aprender que estabilidade espiritual depende de reconhecer a autoridade divina sobre seus líderes. A morte de Miriam e a água que saiu da rocha. Durante a peregrinação, o povo chegou ao deserto de Zim, onde Miriam morreu e foi sepultada. Sua morte marcou o fim de uma geração que havia presenciado o êxodo do Egito. Logo após esse momento de perda, a comunidade enfrentou novamente a escassez de água. A sede despertou antigas murmurações, e o povo voltou a confrontar Moisés e Arão, questionando por que haviam sido conduzidos ao deserto. A pressão aumentava à medida que o desespero crescia. Moisés e Arão buscaram a presença de Deus e receberam instruções claras. Deveriam falar à rocha para que dela jorrasse água. A provisão divina estava pronta, mas a tensão acumulada levou Moisés a agir de forma diferente. Tomado pela frustração, ele feriu a rocha 2 vezes com seu cajado e a água saiu abundantemente. O povo foi saciado, mas a atitude de Moisés teve consequências. Deus declarou que, por não ter demonstrado plena confiança e santidade diante da congregação, ele não conduziria o povo à terra prometida. O episódio revelou que até mesmo líderes experientes podem falhar sob pressão. A água fluiu, mas a lição permaneceu. Obediência precisa ser exata, especialmente quando se trata de representar a santidade divina diante do povo. O pecado de Moisés em Meribá, o local onde a água brotou, ficou conhecido como Meribá, que significa contenda. Ali, a tensão entre liderança e povo alcançou um novo ponto crítico. A ordem divina havia sido clara: falar à rocha. Ao feri-la, Moisés transmitiu a impressão de que o milagre dependia de sua própria ação, e não exclusivamente da palavra de Deus.
Embora o povo tenha recebido a água necessária, o ato revelou impaciência e desgaste emocional acumulado ao longo dos anos de peregrinação. A liderança de Moisés havia sido marcada por fidelidade, mas aquele momento específico expôs sua humanidade. A decisão divina de impedir Moisés de entrar na Terra Prometida não anulou sua importância histórica, mas demonstrou que responsabilidade maior implica cobrança maior. O líder que guiou Israel desde o Egito até as fronteiras de Canaã contemplaria a terra apenas à distância. O episódio em Meribá tornou-se símbolo de como pequenas desobediências podem gerar consequências duradouras. A promessa continuava firme, mas a transição de liderança começava a se desenhar. O povo precisava compreender que Deus é santo e que sua palavra não deve ser alterada nem mesmo por aqueles que ocupam posições elevadas. A morte de Arão, no Monte Hor. Pouco tempo depois, chegou o momento da despedida de Arão. Deus anunciou que o sacerdote não entraria na terra prometida por causa do episódio em Meribá. No Monte Hor, diante de toda a congregação, Moisés retirou as vestes sacerdotais de Arão e as colocou sobre Eleazar, seu filho, simbolizando a transferência oficial do sacerdócio. A cena marcou profundamente a nação. Arão, que estivera ao lado de Moisés desde o início do confronto com o faraó, agora encerrava sua jornada. Sua morte representava o fim de uma era e o início de uma nova fase. O povo chorou por 30 dias, demonstrando respeito e reconhecimento pelo papel que Arão desempenhou. A sucessão ordenada mostrou que a liderança espiritual não dependia apenas de indivíduos, mas de continuidade estabelecida por Deus. O sacerdócio seguia ativo, agora sob nova direção. A morte de Arão reforçou que mesmo os escolhidos enfrentam limites humanos. A caminhada rumo à promessa exigia renovação constante e preparação para a próxima geração assumir responsabilidades. A serpente de bronze no deserto. Durante outra etapa da jornada, o povo voltou a murmurar contra Deus e contra Moisés. A insatisfação parecia cíclica, reaparecendo sempre que as dificuldades aumentavam. Como consequência, serpentes venenosas surgiram no acampamento, causando muitas mortes. O desespero levou o povo a reconhecer o pecado e pedir intercessão. Moisés clamou ao Senhor e recebeu instrução em comum. Deveria fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste. Todo aquele que fosse mordido e olhasse para a serpente seria curado. A solução parecia simples, mas exigia fé. A cura não vinha de um remédio físico, mas do ato de olhar com confiança para o sinal estabelecido por Deus. Muitos foram salvos ao obedecer. A serpente de bronze tornou-se símbolo de restauração mediante fé e arrependimento. O episódio ensinou que mesmo quando a disciplina divina se manifesta, a misericórdia permanece disponível. No deserto, Israel aprendia que vida e morte estavam ligadas à obediência e à confiança. A jornada seguia adiante, marcada por falhas humanas, disciplina justa e graça restauradora. As vitórias sobre os reis Sion e Og, à medida que a nova geração crescia no deserto, o povo de Israel começou a se aproximar das fronteiras da Terra Prometida. No caminho, precisaram atravessar territórios governados por reis poderosos. Moisés enviou mensageiros ao rei Sion, pedindo apenas passagem pacífica pelo território. Contudo, o pedido foi recusado, e Sion decidiu enfrentar Israel em batalha. O confronto marcou um momento decisivo, pois aquela geração que crescera no deserto agora precisava provar sua confiança na promessa divina. A batalha foi intensa, mas Israel saiu vitorioso, conquistando cidades e territórios que antes pertenciam aos amorreus. A vitória demonstrava que o tempo de disciplina estava dando lugar ao tempo de avanço. Logo depois, enfrentaram Og, rei de Bazã, conhecido por sua força e imponência. Og também saiu ao encontro de Israel para guerrear. Mais uma vez, Deus encorajou o povo a não temer, prometendo entregar o inimigo em suas mãos. A vitória foi completa, consolidando o território a leste do Jordão. Essas conquistas serviram como confirmação de que a promessa estava próxima de se cumprir. A geração que antes temera gigantes, agora experimentava triunfo sobre reis poderosos. O deserto deixava de ser apenas cenário de espera e se tornava palco de preparação para a posse definitiva da terra. A história de Balaão e a tentativa de amaldiçoar Israel.
Com o avanço de Israel, os povos vizinhos começaram a sentir medo. Balaque, rei de Moabe, preocupado com o crescimento israelita, decidiu contratar Balaão, um profeta conhecido, para amaldiçoar a nação. Balaão consultou a Deus e recebeu a ordem de não amaldiçoar Israel, pois aquele povo era abençoado. Mesmo assim, após insistência e promessas de recompensa, Balaão partiu em direção a Moabe. No caminho, um episódio marcante ocorreu. Sua jumenta viu um anjo bloqueando o trajeto e desviou repetidamente. Irritado, Balaão a espancou até que Deus abriu a boca do animal, que falou com ele. Em seguida, Balaão teve seus olhos abertos e viu o anjo, compreendendo que não poderia agir contra a vontade divina. Ao chegar diante de Balaque, Balaão tentou pronunciar maldições, mas todas as palavras que saíram de sua boca transforma Ransei, MB, Os, por diversas vezes. Em diferentes altares, ele proclamou prosperidade e proteção sobre Israel. O episódio revelou que nenhuma força externa poderia anular aquilo que Deus havia determinado. Mesmo quando reis tentam manipular circunstâncias, a soberania divina prevalece. A história de Balaão mostrou que a bênção sobre Israel não dependia apenas de sua perfeição, mas do compromisso de Deus com sua promessa. A idolatria em Baal-Peor e o zelo de Finéias. Apesar de não terem sido amaldiçoados por Balaão, Israel enfrentou um perigo ainda maior vindo de dentro. O povo começou a se envolver com mulheres moabitas e a participar de cultos ao deus Baal-Peor. A sedução espiritual e moral levou muitos à idolatria. Rompendo a aliança estabelecida com Deus, a infidelidade trouxe grave consequência. Uma praga começou a se espalhar pelo acampamento. A crise exigia ação imediata, pois a santidade da nação estava comprometida. Nesse contexto, Finéias, neto de Arão, demonstrou zelo pela aliança. Ao presenciar uma afronta pública à santidade, ele interveio de forma decisiva, interrompendo o pecado e fazendo cessar a praga. Seu ato foi interpretado como expressão de compromisso profundo com a pureza espiritual de Israel. Como resultado, Deus estabeleceu com ele uma aliança de paz e confirmou o sacerdócio em sua linhagem. O episódio ensinou que a maior ameaça à promessa não vinha apenas de inimigos externos, mas da corrupção interna. A fidelidade à aliança era condição essencial para permanecer sob a bênção. O segundo recenseamento da nova geração. Após anos de peregrinação e a morte da antiga geração, Deus ordenou o novo recenseamento. Assim como no início do livro, os homens aptos para a guerra foram contados novamente. Desta vez, porém, tratava-se de uma geração que não vivera o Egito como adultos, mas crescera sob a disciplina do deserto. O segundo censo simbolizava renovação e continuidade. A promessa permanecia viva, mas agora seria herdada por filhos que aprenderam com os erros dos pais. A contagem mostrava estabilidade numérica, demonstrando que, apesar das perdas, a nação permanecia forte. Esse recenseamento também organizou a distribuição futura da terra prometida, conforme o tamanho de cada tribo. Não era apenas um registro militar, mas preparação administrativa para a nova etapa. O deserto chegava ao fim, e a entrada em Canaã tornava-se iminente. A nova geração estava posicionada, numerada e preparada para assumir responsabilidade. O ciclo de disciplina se encerrava, dando lugar ao cumprimento da promessa feita séculos antes, a preparação final para a entrada na terra prometida. Com as vitórias consolidadas e a nova geração organizada, Israel acampou nas planícies de Moabe, às margens do rio Jordão. A terra prometida estava à vista, mas ainda não havia sido atravessada. Nesse momento final, várias instruções foram dadas para organizar a transição. Foram estabelecidas diretrizes sobre herança, liderança e distribuição territorial. Também ficou clara a sucessão de comando, preparando o caminho para Josué assumir a liderança após Moisés. O povo precisava estar alinhado antes de atravessar o rio. O livro de Números encerra-se com a nação posicionada diante da promessa, pronta para avançar. A jornada pelo deserto não foi apenas deslocamento geográfico, mas processo de transformação espiritual. Entre recenseamentos, rebeliões, disciplina e vitórias, Deus moldou um povo preparado para herdar aquilo que fora prometido. O deserto ensinou dependência, obediência
e perseverança. Agora, às portas de Canaã, Israel estava pronto para iniciar um novo capítulo de sua história. Se você gostou dessa jornada pelo livro de Números e quer continuar acompanhando cada história bíblica de forma clara, profunda e cronológica, inscreva-se agora no canal. Deixe seu like para fortalecer esse conteúdo e ajudar mais pessoas a conhecerem a história da Bíblia. Ative as notificações e compartilhe com quem ama estudar as Escrituras. No próximo vídeo, continuaremos avançando pela história sagrada.